São Paulo volta a viver um drama. Todo ano a história se repete e as autoridades não tomam providências. O vendaval que atingiu a região metropolitana deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica. Repórter Misael Mainetti, qual a situação desse momento? Os aeroportos também num caos, voos com atrasos, cancelamentos. Boa noite, Misael. É um caos, Thiago. Até difícil falar boa noite, porque é um caos. Você disse que é uma cena que se repete sempre, repete mesmo. No ano passado, a gente estava dando essa notícia, já se passou um ano, eu lembro de autoridades falando, que iam atrás da Enel, que iam dar um jeito, mas nada mudou e a gente viu centenas e milhões de casas, estabelecimentos comerciais, pessoas que precisam de energia elétrica, sem luz, sem restabelecimento de energia elétrica, voos cancelados, enfim, a cidade um completo caos. Será que dava para ser diferente? Será que dava para o serviço ser mais veloz? Será que nesse um ano dava para ter aprendido mais? A Enel poderia ter sido mais veloz? São perguntas que ficam aqui para os nossos especialistas e todo mundo, enfim, nas ruas, está comentando essa situação aqui em São Paulo. Os ventos intensos que atingiram tanto São Paulo e também menciono aqui Santa Catarina continuam impactando as operações aéreas em todo o Brasil. Primeiro a gente fala dos voos cancelados no Aeroporto Internacional de Guarulhos e no Aeroporto de Congonhas, os dois aqui na Grande São Paulo, já são aí mais de 340 voos cancelados entre quarta-feira e hoje, após o vendaval, um vendaval esse considerado histórico. Só hoje, quinta-feira, 100 partidas e chegadas foram suspensas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas que afetaram aí os voos quase chegaram a 100 km por hora. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, criticou a Enel em um vídeo publicado nas redes sociais. Idem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Vamos ver o que ele disse. O maior tempo de restabelecimento, os maiores problemas são na área da Enel. Nós tivemos um evento extremo ontem e assim, a velocidade de restabelecimento, porque isso acontece em outros lugares também, e a gente vê melhores performances em outros lugares. E é isso que a gente tem que buscar. A gente não pode ficar refém, como foi dito, não dá. E é por isso que a gente tem batido tanto nessa questão, porque senão vai ser repetição de mais do mesmo. Todo evento climático nós vamos ter o mesmo problema. Isso eu falei no último, lembram? No último eu falei a mesma coisa. E aí até teve uma crítica do ministro da pasta dizendo o seguinte, que a gente está querendo fazer política com isso. Fala para essas pessoas que estão sem energia que é fazer política. Não é. Tiago, realmente Tarcísio de Freitas me refrescou a memória. Eu lembro que eu estava nessa coletiva de imprensa quando ele pediu uma intervenção na Enel e de lá para cá eu não tenho função técnica para culpar ninguém, apenas a função de noticiar, mas realmente a gente não viu nada acontecer. A Enel continua na cidade, continua aparentemente operando com lentidão e os problemas continuam os mesmos. A gente tem os dados aqui, mais de 1.500.000 residências e estabelecimentos que amanheceram sem eletricidade na área atendida pela Enel. Só na capital paulista o total ultrapassou 1 milhão de unidades. Imagina só, é muita gente afetada e de várias maneiras. Isso mexe com saúde pública, com comércio e com diversos fatores. Qual a resposta da Enel para toda essa situação? A Enel disse em nota que esclarece que restabeleceu o fornecimento de energia para cerca de 1.200.000 pessoas, dos 2 milhões de clientes afetados por esse ciclone. Como se tivesse restabelecido, então, metade dos clientes, metade da energia dos clientes. Outros cerca de 300.000 novos casos ingressaram hoje, quinta-feira, com solicitação de atendimento em decorrência destes ventos fortes. E no momento a companhia trabalha para restabelecer o serviço em cerca de 1.300.000 clientes, 15% da base
distribuidora. É muita gente. O serviço poderia ser mais veloz ou não? Fica a pergunta aí para especialistas responderem. Aparentemente, olhando outras cidades, capitais e até outros países do mundo, aparentemente sim. Tiago? Pois é, 2023, eu lembro em outubro, ano passado também a mesma coisa, as explicações as mesmas da Enel, as justificativas do governador, do prefeito também, nada muda e o Misael continua noticiando. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo e também o Cristiano Vilela. Ô Denise, é claro que a cidade não tem condição de atender toda a demanda, a cada lugar, a cada ponto aqui de São Paulo está surgindo um prédio novo, imagine daqui a alguns anos, mas não dá para aceitar, né? Mas são coisas regionais, Tiago. Eu sou alvo desse problema todo da Enel agora. Minha casa está sem luz desde ontem de manhã. Já tivemos que retirar tudo que tinha na geladeira para levar para outro local. As pessoas estão jogando comida fora. E tem um problema também de fornecimento de água, porque, segundo a Sabesp, não dá para bombear a água em alguns locais por conta da falta de energia. Então, os prédios têm que usar geradores. Não tem mais gerador para ser alugado em São Paulo, dada a demanda que aumentou muito. Há necessidade de se comprar caminhão-pipa para manter abastecimento de vários prédios, inclusive onde eu moro, e a gente vê a lentidão deles para conseguir corrigir esse problema. Não tem ninguém na região lá onde eu moro, no Alto da Lapa, tentando corrigir, consertar o problema. Não tem árvore quebrada, porque sempre fica aquela discussão, a prefeitura que não faz manutenção, não faz a poda, aí a prefeitura fala que a Enel que não vai junto. Ontem nós recebemos mensagens de subprefeituras de São Paulo, em que as equipes estavam esperando para podar as árvores que tinham caído, retirado do local, mas dependiam de equipes da Enel. E aí os carros estão parados no pátio da Enel. Então a gente percebe que eles não se prepararam para o atendimento rápido à cidade. É um absurdo que isso aconteça na maior cidade do país. Tudo bem que foi um vento ou um ciclone além do normal que a gente tem. Agora, fatores climáticos tendem a se intensificar. No ano passado já aconteceu isso, no ano retrasado tinha acontecido, vem essa desculpa, agora depende-se de uma posição oficial, acho que o Vilela pode falar mais sobre isso, mas eu já fui investigar como se tiraria a concessão, depende da agência reguladora, dela reconhecer a incapacidade de a empresa atender os serviços para o qual ela tem a concessão, que seria o fornecimento de energia, e eles vão mudando, Tiago. A gente já recebeu pelo menos umas 10 mensagens diferentes desde ontem cedo com a Enel, fazendo a previsão do horário que ia religar a energia. E nenhum motivo, nenhuma justificativa, não tem atendimento presencial, é tudo mandado online, então é atendimento virtual, você fica sem explicações, sem luz, sofrendo perdas, prejuízos, é uma coisa absurda. E eles são concessionários, não é? Então, eles prestam o serviço público para a população. Então, é uma coisa, a gente só pode ficar indignado em relação a isso. Sem dúvida. Cristiano Vilela, em 2023 a gente estava aqui, a gente conversou sobre isso, 2024 também. A briga do governo do estado, também da prefeitura com o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, discutindo essa questão. Agora, cada um sofre de uma maneira diferente. Estamos a 14 dias do Natal. Imagina quantas pessoas já compraram todos os produtos para ceia, está tudo no congelador, aí fica sem energia. E juridicamente o que se faz, hein, Vilela? Pois é, Tiago. Infelizmente, no nosso país, o que cabe à população afetada é sentar e chorar. Porque, infelizmente, como você retratou bem, entra ano e sai ano e a gente não vê a solução desse problema, uma politização excessiva desse problema. Nós temos, de um lado, o governo municipal, o governo do estado, que apontam, que batem, mas que, no final das contas, o governo federal tem uma posição diametralmente oposta e, muitas vezes, inclusive, culpa estado e município, e nesse jogo de culpa, a sociedade é quem acaba perdendo. Evidentemente, ao cidadão que sofre com esse tipo de situação, cabe ter elementos de prova, produzir elementos de prova que consigam demonstrar a sua perda, a perda realmente financeira de determinados itens, itens que foram quebrados, eletrodomésticos, comida perdida, para que possa justificar o ressarcimento do ponto de vista judicial. Mas, no final das contas, o que a sociedade quer não é ressarcimento. O que a sociedade quer é ter um pouco mais de tranquilidade, para que toda vez que bata um ventinho ou que caia uma chuva um pouco mais forte, a gente não volte a ter esse tipo de manchete aqui na cidade de São Paulo.